Se Superman, a história de Christopher Reeve, é o melhor filme de super-herói do ano, O Aprendiz, que tá estreando nessa mesma semana, é a melhor história de origem de super-vilão do ano. O filme é dirigido pelo Ali Abbasi, um diretor iraniano radicado na Dinamarca, que tem crescido aí nos últimos anos, e é uma cinebiografia do Donald Trump. É um filme de origem do Donald Trump. Ele tenta investigar cada etapa do processo que resultou nessa que é uma das personalidades mais polêmicas e cartunescas, eu diria, do mundo pós-moderno. O nosso laranjão nem tão querido assim. Bom, mas antes de entrar no filme em si, aquele aviso de sempre. Aproveita que você já tá por aqui e curte o vídeo aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e chama mais gente aqui pro canal pra gente poder bater logo a marca dos 4.000 inscritos aqui no canal, beleza? Pois bem, voltando. Em vez de encobrir toda a vida do biografado, o aprendiz prefere, em vez disso, delimitar um recorte mais específico que ajude a elucidar o todo, o panorama geral. Ele acompanha a juventude do Donald Trump e todas as lições que ele aprendeu na mentoria, entre aspas, feita pelo Roy Cohn, um promotor inescrupuloso que ensinou Donald Trump a sair de um aspirante a empresário jovem e desajeitado até o figurão chucro, tacanho e autoritário que a gente passou a ver aí nas últimas décadas. E o recorte do filme termina lá por voltas do fim dos anos 80. Então, não tem aqui nesse filme a decisão dele de se candidatar a presidente dos Estados Unidos, a corrida eleitoral pautada por uma retórica de ódio aos imigrantes, a vitória improvável nas eleições de 2016, quando Trump contrariou as expectativas de praticamente todos os especialistas e institutos de pesquisa e ele derrotou a Hillary Clinton no colégio eleitoral, o governo marcado por instabilidades e controvérsias, o fracasso na tentativa de reeleição em 2020, a recusa em admitir que ele perdeu a disputa para o Joe Biden, o estímulo a uma rebelião que invadiu e depredou o Capitólio em 6 de janeiro, que culminou em 5 mortos e que o Trump acompanhou pela TV na Casa Branca, sem mover uma palha para tentar intervir, as condenações na justiça por fraude administrativa, ou a nova tentativa agora dele de tentar voltar ao Salão Oval, dessa vez agora concorrendo contra Kamala Harris. Uma tentativa que a gente só vai saber se deu certo para ele ou não no próximo dia 5 de novembro. Nada disso consta em O Aprendiz, até porque, sinceramente, nem precisa. Toda a construção do personagem aqui leva a gente a entender exatamente de onde que veio cada detalhe, cada método e cada padrão de comportamento do Donald Trump que a gente já bem conhece. Graças às lições perversas de como ser um vencedor ensinadas pelo Roy Cohn ao longo dos anos, o Donald Trump aqui é um cara que foi moldado para nunca assumir qualquer erro ou derrota, por mais escancarada que seja, e para mentir e manipular as informações a seu favor sem um pingo de vergonha na cara. O título do filme, O Aprendiz, é obviamente uma referência ao reality show que o Trump apresentou e que teve a versão brasileira dele aqui com o João Dória e o Roberto Justus, mas ele também é uma alusão a esse processo de aprendizado de como ser um maioral que o Trump no filme recebe do Roy Cohn. E a partir do momento em que a gente entende por que a retórica do loser dói tanto no Trump, afinal ele foi moldado, treinado para nunca admitir, sob hipótese alguma, ser um loser no que quer que seja, fica fácil entender por que a mentira compulsiva se tornou marca registrada na carreira política dele e por que até hoje ele se recusa a reconhecer a vitória do Joe Biden, mesmo 4 anos depois daquela eleição. Com isso, o aprendiz leva a gente a conhecer os mecanismos por trás do maquinário que criou o personagem Donald Trump, sem se sentir obrigado a fazer piscadinhas bobas para eventos que a gente sabe que viriam acontecer no futuro do personagem. A única exceção disso é o momento em que alguém entrega lá pro Trump um broche com o slogan que inspira o Make America Great Again, que eu achei que foi um momento que ficou meio deslocado, encaixado só pela referência mesmo. Agora, o que o aprendiz retrata, no fim das contas, é que o Donald Trump que a gente conhece não é um caso isolado. Ele não é um cara doido que por livre e espontânea vontade decidiu ser o que ele é. Não. Homens como Donald Trump são uma construção do sistema capitalista e neoliberal, que treina os jogadores dele a se transformarem em homens inescrupulosos, embebidos de poder suficiente para eles poderem acreditar que podem de tudo. Aqui eu nem vou entrar muito na minha opinião pessoal sobre o Donald Trump, até porque eu acho que nem precisa dizer, né? A essa altura ela já tá bem clara. Qualquer pessoa que já tenha visto, sei lá, meia dúzia de vídeos meus já deve imaginar o que eu penso sobre o Donald Trump. Mas o fato é que o filme, O Aprendiz, claramente enxerga o Donald Trump como uma construção social e econômica sórdida. E o fato da sociedade terminar idolatrando esse sujeito diz muito não sobre ele, mas sobre a sociedade em si. Como apontou o filme do Coringa, as figuras que o povo vai escolher para venerar vão ser aquelas que esse povo merece. E já que eu falei no Coringa, é até curioso perceber que esse filme, o Coringa e o Aprendiz, meio que se complementam numa sessão dupla, porque os dois filmes são histórias de origem de vilões contadas sob diferentes ângulos da pirâmide social. O Coringa
conta a história do surgimento de um vilão por conta de toda a opressão sofrida pela base da pirâmide. E o Aprendiz, ele já pega a perspectiva de um vilão que sai lá do topo. Dito isso, a coisa que eu acho mais interessante na abordagem do Ali Abbasi e do roteirista, o Gabriel Sherman, que, entre outras coisas, ele foi colunista da Vanity Fair, é que eles exploram a vileza do Donald Trump e do Roy Cohn a partir não do horror, mas sim do senso de humor, em especial um humor de constrangimento. Os discursinhos do Roy são absurdos, as cantadas do Trump em cima da Ivana Trump são hilárias de tão imbecis, a ânsia do Trump em se submeter logo a cirurgias de risco para tentar remover gorduras e uma parte da calvície, em vez de tentar procedimentos mais saudáveis, mas que demandariam mais tempo, diz muito sobre a impaciência e a teimosia dele, sobre o impulso de quero tudo pra ontem. Ou seja, o Roy Cohn e o Donald Trump são indivíduos que o filme enxerga como patéticos, a gente ri deles o tempo todo, mas, o mais importante, o filme nunca perde de vista o fato de que eles são extremamente perigosos no que eles representam. O Ali Abbasi e o Gabriel Sherman nunca diluem a ameaça deles dois ao retratar eles dois como dois babacas. Até porque eles sempre lembram a gente de que a patetice, tanto do Trump quanto do Cohn, vem do fato de que eles são tão influentes. Eles são tão capazes de manipular o mundo a seu favor que pouco importa o que os outros vão pensar das palhaçadas deles. A sociedade que se curve a eles. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o Ali Abbasi. O Ali Abbasi é um diretor que vem se destacando aí nos últimos anos por criar narrativas incômodas e por envolver elas numa abordagem crua, mesmo quando ele não tá lidando com universos exatamente realistas. Mas dito isso, eu preciso confessar que o Ali Abbasi nunca foi um cineasta que me arrebatou. Eu não sou exatamente fã dos trabalhos anteriores dele, nem do Border e nem do Holy Spider. Pra mim, o melhor trabalho dele que eu vi até hoje foi o penúltimo episódio da primeira temporada do The Last of Us, né, aquele com David, né, o pastor abusador. Mas, porém, todavia, entretanto, eu fiquei muito surpreso com o trabalho dele aqui no Aprendiz, porque eu achei que o Ali Abbasi, ele conseguiu demonstrar um controle perfeito das intenções dele. Além dele encontrar um equilíbrio ótimo entre o ridículo e o grotesco das ações do Donald Trump, ele também toma uma decisão muito inteligente, junto com o diretor de fotografia, o Casper Tuxen, claro, que é a decisão de retratar boa parte das situações através de uma câmera tremida, que abusa do zoom in ou do zoom out, numa pegada meio The Office. Isso traz uma estabilidade para aquelas imagens e também ressalta o constrangimento do que está acontecendo nelas. E além disso, é intrigante que, à medida que a narrativa vai avançando, o Ali Abbasi e o Casper Tuxen vão experimentando cada vez mais com técnicas diferentes, às vezes simulando um efeito de videotape, mesmo em cenas que não se passam em registros gravados, que não estão simulando comerciais da época, por exemplo. Isso vai tornando o filme mais delirante à medida que a persona do Donald Trump, absurda como ela é, vai se formando. O mundo que a gente vê no Aprendiz é um mundo de glamour em decadência. E outro cara que é fundamental para demarcar as diferentes etapas do personagem, como não poderia deixar de ser, é o Sebastian Stan. Um ator que, claro, a gente associa muito aos filmes que ele fez na Marvel, ele fazia o Soldado Invernal lá no MCU, mas aqui no Aprendiz, ele faz um trabalho de composição que, às vezes, é quase sobrenatural. Já de cara, ele encara um desafio que é imenso, que é incorporar o Donald Trump sem parecer uma imitação barata, porque, afinal de contas, o próprio Trump verdadeiro já é uma caricatura em pé. Como que você vai reclamar, por exemplo, do cabelo esquisitíssimo do Sebastian Stan, que me pareceu ser uma peruca, se o penteado do verdadeiro Trump já é um vale da estranheza do mundo real? Aliás, o trabalho de maquiagem aqui desse filme é inacreditável. Ele aos poucos vai tornando o Sebastian Stan um cara aparentemente impossível de se passar pelo Donald Trump e uma criatura tão idêntica ao Laranjão que a gente até esquece que se trata de uma representação. E o mesmo se aplica à performance inteira do Sebastian Stan. Ele é cirúrgico ao retratar todo o arco de transformação do protagonista através de detalhes milimétricos que vão surgindo bem aos poucos. Se no início do filme o jovem Donald Trump ele é uma casca vazia, retraída e sem muito que chame a atenção, aos poucos os lábios dele vão formando um biquinho, que eu sempre achei ridículo, mas enfim, os olhos dele vão se apertando, os gestos dele vão ficando exagerados, né, como se eles estivessem tentando conjurar um feitiço à la Doutor Estranho, a dicção dele vai se aperfeiçoando e o ritmo de fala dele vai engatando numa velocidade que quase não permite que os outros possam concluir uma única frase. Ele fica interrompendo as pessoas como se essas outras pessoas não existissem, o que é uma demonstração clara da autoestima de quem acredita ser o sujeito
jeito mais poderoso que existe. E de novo, tudo isso sem nunca soar como mera imitação. A gente chega ao fim do filme acreditando na transformação que levou aquele jovem babaquinha ao status de maior escroto da face da Terra. Mas, mais do que isso, o Aprendiz mostra como que o Donald Trump, sendo bom aluno da escola dos chefões da alta burguesia estadunidense, ele foi treinado o suficiente para poder passar a perna nos mentores dele sem sentir por um segundo sequer que ele tá cometendo algo moralmente duvidoso, um gesto de ingratidão lamentável. E eu gosto muito de como que o Jeremy Strong, que é um cara que ele já conhece bem o território dos ricaços malignos, porque ele fez o Kendall Roy lá no Succession, eu gosto muito de como que ele cria essa transição de um mestre da escrotidão humana para um corpo moribundo, que foi vítima dos próprios métodos dele, ou melhor, do monstro que ele alimentou. Já a Maria Bakalova, que, não custa lembrar, explodiu pro mundo em um outro filme de teor extremamente anti-Trump, que foi o Borat 2, ela encarna muito bem as nuances da Ivana Trump. Ela retrata a Ivana como uma mulher cujos gostos luxuosos não eximem ela de caráter, inteligência ou respeito próprio. E quando Trump descarta ela, como se estivesse dispensando um servicinho corriqueiro, o ódio pelo Trump que toma conta dela inteira se torna muito patente e muito verossímil. Se o Trump de fato fez com a Ivana o que o Aprendiz acusa ele de ter feito, aí eu já não sei. Conhecendo de fato o histórico e a persona do Trump, eu não duvido de absolutamente nada do que tá aqui nesse filme. E isso pra mim é o mais macabro e o mais sinistro de tudo. É o que torna esse filme não só eficiente na proposta dele, mas também assustador por apontar a extensão e a magnitude de um sistema que, além de criar monstros como o Donald Trump, também permite que esses mesmos monstros se mantenham invencíveis a ponto de poderem, por exemplo, voltar para a Casa Branca, mesmo depois de todos os crimes flagrantes que eles cometeram. Sim, o Trump pode ganhar essa eleição. Ele pode voltar a ser presidente dos Estados Unidos. A disputa tá completamente em aberto. Não tem jogo ganho, não. No exato momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, o site 538, que é um agregador de pesquisas que eu gosto bastante, porque ele pega todas as pesquisas e faz uma média, ponderando o nível de confiabilidade de cada uma, esse site agora tá apontando que a Kamala Harris tem 52% de chance de vencer a eleição e o Trump 48%. E fica flutuando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Ou seja, tá muito apertado. Qualquer um que diga que sabe exatamente o que vai acontecer, das duas uma. Ou tá vendo alguma coisa que ninguém mais tá conseguindo enxergar, ou tá indo na base do achismo, porque o cenário até aqui é de completa indefinição. Muita gente pode até indagar se o lançamento desse filme aqui, faltando tão pouco tempo pra eleição, pode afetar alguma coisa. Eu acho que não. Eu não acho que ele vai ter um poder de projeção e influência pra realmente impactar alguma coisa. Mas enfim, voltando ao ponto, já que eu viajei completamente, o fato é que, mesmo depois de tudo que aconteceu, pode ser que o Trump volte à Casa Branca muito em breve. E o que o Aprendiz mostra muito bem é que, na real, os Estados Unidos fizeram e fazem por merecer um ícone assim. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de O Aprendiz, o que você acha do Donald Trump, o que você tá achando dessas eleições aí pra presidência dos Estados Unidos. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, deixa o dislike se você não gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e rumo aos 4.000 inscritos. Um grande abraço e até a próxima.